Então, para dizer para vocês que a razão é uma coisa que muitas pessoas ainda não percebem e muitas escolas e muitos lugares, muitos mentores não ensinam. E é isso que eu vim hoje mostrar para vocês, mas ali eu já até perguntei isso para vocês, quantos de vocês já estudaram estratégia, fizeram formações, investiram tempo, dinheiro e os resultados não chegaram como esperavam? E, na verdade, o que acontece? Muitos empreendedores não falham por falta de conhecimento, falham por um detalhe que ninguém ensina. E é isso que eu estou propondo a vocês aqui. Não sei se essa foto aqui incomodou um pouco as pessoas ou não, né? Parece que isso é normal. Sim, em muitos casos isso é normal. Isso aí é só um gatilhozinho que já está dando na cabecinha de vocês. Então, eu vim para ensinar vocês, na verdade, para compartilhar com vocês essas 3 estratégias, na verdade, são 3 etapas, na verdade, que vocês precisam aplicar a partir de hoje, para que as estratégias que vocês já usam comecem a funcionar de verdade. Porque é esse ponto exato que está faltando no negócio de vocês. Depois, no final, eu quero que vocês digam se está fazendo sentido ou não. E aí eu quero falar rapidamente sobre mim. Eu cheguei aqui no Porto em 2018, né? Eu estava recém-aposentada no Brasil, cheia de sonhos, projetos, tinha muita paz, né? A gente sai do Brasil querendo paz, alegria, incertezas também. E, claro, eu fiz algumas formações. E mesmo com a certeza do que eu queria, com as formações, depois veio a pandemia e vieram as incertezas, eu ainda, apesar disso tudo, eu avancei em ser aquilo que eu me preparei para ser quando eu me aposentasse. Eu não sei se vocês têm aqui um plano para quando vocês chegarem lá na frente, né? É muito importante, porque eu não sei se vocês vão querer parar de ser quem vocês são, porque a verdade não é parar de trabalhar, gente, é parar de ser quem a gente é. Eu nunca quis deixar de ser quem eu era. E melhor, no dia que eu me aposentasse, falei, agora eu posso ser verdadeiramente quem eu sou e contribuir com um propósito para a minha vida. Porém, não foi bem assim que as coisas aconteceram, né? Eu botei a viragem, porque em Portugal tem portugueses aqui, ou só temos brasileiros? Aqui não é virada de chave, é viragem, não é isso? Então, honrando a pátria que eu estou, eu coloquei como a viragem. E o que é essa viragem? Lá atrás, em 2018, eu não fazia ideia do que a vida me apresentaria. Eu investi o meu tempo e também o meu dinheiro e o meu trabalho com uma pessoa que não valia a pena e que me levou para o fundo do poço, literalmente. Inclusive, eu perdi o apartamento que eu morava. Então, olhar essa pessoa aqui hoje, quem está mais próximo de mim pode, né, perceber, saber. O Júnior é um amigão, rezou muito por mim, do que eu passei, né? Mas, ao mesmo tempo, houve uma necessidade para que a minha vida mudasse, chegasse onde eu estou hoje. E aí eu quero mostrar para vocês esse caminho que eu fiz e que é como se fosse, gente, uma receita. Sabe aquela receitinha de bolo? Olha, se você fizer esse caminho, você vai conseguir fazer um bolo legal. E o que aconteceu comigo? A primeira coisa, eu comecei a perceber uma desordem pessoal e familiar. Primeiro, eu tinha muitas dívidas, eu tinha um relacionamento conturbado que estava muito mal resolvido, e familiar, a gente morava, a família toda junta, eu, minhas filhas e tal, minha filha, meus netos, e isso precisava haver uma ruptura, precisava haver
um assentamento de fato para que a gente pudesse viver em paz. Então, antes da viragem, o que a gente percebe na nossa vida? Uma desordem interna, uma desordem pessoal, familiar. Tem alguém que sente que a vida tem uma desordem? Está vivendo algum tipo de desordem? Então, esse é o antes da viragem. Depois você tem o quê? Um chamado à mudança. Opa, eu percebi que eu precisava mexer naquilo ali. Aquela desordem não estava legal. E aí é o ponto de ruptura. É quando você é chamado a dar um passo para mudar aquilo que não está bom. E depois, o que acontece? Quando você faz esse chamado da mudança acontecer, você sente clareza, leveza e paz. Que era tudo que eu precisava para ter a viragem com propósito. Ou seja, tem um propósito nas nossas vidas, tinha um propósito na minha vida e eu precisava dessa viragem para poder que o meu propósito de verdade seguisse. E aí, eu gosto de citar esse princípio, porque lembra que lá no início eu disse que eu precisava, lá no final eu coloquei, no início, da desordem pessoal, da desordem familiar. Porque, gente, olha, isso eleva para a vida de vocês. A natureza, existe um princípio na natureza que é o princípio da ordem. A vida, ela não acontece no caos. Está um caos o negócio de vocês? Está um caos a vida de vocês? Esquece. Fala aqui português. Esquece. Não vai andar. Não vai para lugar nenhum. E aí, surgiu na minha vida, e para o bem de todos, felicidade geral da nação, a organização com propósito, porque eu sou mentora de produtividade, mas a partir do que eu sofri, a partir daquilo que eu vivi, eu percebi, se eu não organizar a minha vida com propósito, organizar a minha vida, não bastava organizar, porque eu sempre fui da organização, fui secretária executiva há muitos anos, então sempre trabalhei com organização de documentos, organização da casa, de tudo, eu sempre fui uma pessoa... E voltada para a organização externa, dos espaços, vocês vão já entender porque tem a ver com os pilares, com as etapas. Eu percebi que a organização com propósito, ela vai para além de organizar coisas e processos. Ela começa em nós. A gente precisa entender qual é o nosso propósito. E aí a gente une a ordem externa, aí vem a clareza interna, o foco nas prioridades, e aí a gente consegue avançar na vida, senão a gente não avança. E aí eu trouxe aqui uns dados estatísticos, né? Que vocês vão falar assim, ai gente, mas eu me entendo na minha bagunça, que história é essa de organizar agora? Vem ela aí com toda bonitinha, dando ordem para eu organizar na minha casa, quem manda na minha bagunça sou eu, e eu sei onde eu encontro cada coisa. Vocês já ouviram alguém falar isso? Já ouviram, né? Pior que assim. Eu já ouvi muito porque a gente que trabalha com as pessoas sabe. Então, só para dar aqui uns números, né? Quem é que poderia ler para eu não ficar Melissa? Vamos lá. Vamos fazer uma dinâmica diferente. Vamos lá. Pode ser você? Sem problema. Boa noite a todos. Empresas organizadas têm até 18% mais lucro em um ano. Uau, quem quer ter mais lucro, gente? Eu. Bora. Pode ser para ela. Equipas organizadas são 21% mais lucrativos e 17% mais produtivas. Quem quer ver seus empregados, seus colaboradores produtivos? Eu quero crescer 20%, meu Deus. E lá, mais outra. E horários estruturados. Aumenta a produtividade em 29%. Foco em 53%. Gente, com a internet acabou o foco, né? Com as redes sociais, ninguém mais tem foco. Faz plim, acabou. Olha lá, eu não quero não estruturar os horários, organizar tudo para poder melhorar aí o foco. Obrigada, meninas. E aí, eu trouxe para vocês esse desenho. Parece o quê, gente? Fala para mim. Funil de vendas. Funil de vendas? Só que não é bem isso que ele é. Hã?
Uma pirâmide ao contrário, é isso. Vocês acham que a pirâmide se sustentaria, né, qualquer pirâmide, essa por exemplo, com o vértice, né, o cume, para baixo? Tem uma razão para a pirâmide ser como ela é? E ela, na verdade, ela é desse jeito. Por quê? Porque a base é o que dá a sustentação. Então vamos conhecer essas 3 etapas, que foi isso que eu disse que eu ia falar para vocês. Se vocês quiserem anotar, isso é muito importante. 3 etapas que destravam as tuas estratégias. A primeira é a organização estratégica, e eu fiz propositalmente em cima, porque imagina que é o que acontece, olha lá, vocês têm planos, vocês têm prioridades, vocês partem para ação, para execução, beleza? É assim que acontece normalmente. Fica lá em cima, ó. Se ficar lá em cima, ela está invertida, gente. Vocês estão começando pelo caminho errado. E aí, bora lá. O que seria, o que é, né? Depois, e que é que a gente, como empreendedor, precisa entender. A gente precisa da organização espacial. O que é espacial, gente? Não é da NASA, não. É dos espaços onde nós estamos, não é? Então, nós temos estrutura, ambiente, rotinas. Isso está organizado? Vai pensando no negócio de vocês. Isso está organizado? Aquela gaveta, aquele armário, aquelas coisas até mesmo, né, da vida da gente, não só da empresa. E essa base, querideza, que base é essa de organização mental? Epa, como é isso? Então, opa, ai, não veio junto, não faz mal. A organização mental, ela é o que vai te dar clareza, leveza, foco, direção. E aí, para ajudar, né, eu trago aqui para vocês umas falas que eu utilizo. Quem é aluna, quem já fez o meu curso, sabe que eu utilizo essas frases. E essas frases se encaixam em cada uma dessas etapas. O que eu quero dizer? Se você sair daqui hoje com essas frases, com esse desenho aqui, e aplicar no negócio de vocês, na vida de vocês, vocês vão ver que alguma coisa vai começar a mudar. E o que eu quero dizer com organização mental? Como é que está o pensamento de vocês, as ideias de vocês, aquele projeto, aquelas contas para pagar, seja o que for, tudo que fica aqui não é resolvido. E causa o quê? Mais ainda, uma sensação de quê? De ansiedade, de mal-estar. Eu não consigo. E você vê que o que tem hoje de gente que diz que é procrastinador, que não sei o quê. Bora lá. Então, vamos pegar aqui esses códigos. São 3 frases. Primeira, para você manter organização mental, você bota na sua cabeça uma coisa. Cabeça não foi feita para guardar, e sim processar a informação. Então, tem médico semana que vem? Não, eu sei, tá aqui, ó. Você acha que eu vou esquecer? Chega no dia do médico, eu tinha médico hoje. E é uma coisa simples que você tem uma Google Agenda, é só colocar ali o calendário. Pô, tudo que tem data tem que ter calendário. E na organização espacial, isso aí é uma frase que eu encho o saco das crianças. Quem tem filho pequeno aqui? Olha, então uma dica para vocês. Quando o seu filho deixar tudo fora do lugar, se diz para ele assim, você não diz para ele assim, vai pegar aquilo que você deixou. Termina o que você começou. Faz sentido, gente? Eu vou tomar banho. As crianças são muito disso. Deixa as roupas jogadas, a toalha embolada. Se você entrou, o banheiro não estava organizado, você acabou do banho, termina o que você fez ali, acabou. Não precisa que o papai brigue, que a mamãe brigue. Quando entrar na cabeça dessa criança, ou da gente como adulto, você vai deixar de ser o quê? Procrastinador. A organização estratégia.
A organização estratégica tem muito a ver com o tempo, com as nossas prioridades. E a gente muitas vezes diz assim, eu não tenho tempo para fazer uma academia, eu não tenho tempo para ligar para aquela pessoa, eu não tenho tempo para isso. Não é assim? E aí, o que eu ensino? Quando eu me organizar, então você vai substituir. Eu não tenho tempo por quando eu me organizar. Então você vai dizer assim, o que você reclama que você não tem tempo? Vou fazer uma pergunta para você. Não tenho tempo para ginásio, por exemplo. Para o ginásio. Por exemplo. Agora você muda a frase. Fala assim, quando eu me organizar, eu vou fazer ginásio. Mudou alguma coisa na tua cabecinha aí, o teu mindset? Virou alguma chavinha? Então você já sabe que você precisa se organizar. Você não tem tempo, você precisa priorizar as suas coisas, a sua vida, ok? E eu quero dizer que, para terminar, pode lançar o som aí. Quando organizas a tua vida, a volta do que importa, o teu negócio cresce e tu cresces com ele. Faz sentido essa frase? Pode aumentar o som. A vida é feita de escolhas, mas a organização é a base de tudo. Organiza a tua vida, organiza teus horários, organiza a tua cama, organiza o teu armário, organiza a tua gaveta, organiza seus processos, organiza-se. E o poder da ordem vai fazer com que a tua vida siga no fluxo que a natureza tem. Os ciclos vão acontecer na sua vida também. É isso. Obrigada. Tereza, uau! Obrigada.